Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje vamos olhar para as personalidades que vão marcar 2013 com a ajuda dos comentadores do ETV, Paulo Marcelo, Nuno Gaioso Ribeiro e também Pedro Rodrigues. Aos três agradeço a vossa presença no Conselho Consultivo. Começo por si, Paulo Marcelo. Quem é que, na sua opinião, vai marcar este ano a economia? A economia, enfim, destacava o processo de privatizações que vai continuar. Enfim, as metas para 2012 foram cumpridas, com a privatização parcial da EDP, da REN e já na fase final do ano da ANA. Portanto, os objetivos financeiros que o Governo tinha estabelecido e estavam contratualizados no memorando foram cumpridos, mas o processo vai continuar em 2013. E eu punha um acento tónico na TAP. Enfim, a TAP foi uma empresa muito falada em 2012, a privatização vai ter de ocorrer agora em 2013. Enfim, há uma grande dúvida para saber qual será o modelo, será um modelo semelhante, 100% da empresa a ser privatizada, mas penso que a TAP será uma das empresas em destaque na economia portuguesa em 2013. Que erros é que, no caso da TAP, não podem ser cometidos olhando para o processo de privatização? Eu diria um caderno de encargos tão exigente e tão rígido que levou a que houvesse apenas um concorrente. E pelo facto de haver apenas um concorrente, o Sr. Efremovic, ele pensou que estaria já ganho e que, enfim, dominava todo o sistema e, portanto, depois, no final, cometeu um erro formal que acabou por ser fatal e ele acabou por não conseguir ficar com a TAP por um preço que, enfim, apesar de tudo, era razoável para a companhia e para o Estado português. Terá que haver mais ponderação, na sua opinião, agora no processo? Não, terá de haver um caderno de encargos mais realista, mais adequado à realidade da economia portuguesa, obviamente sem descurar que o centro estratégico de decisão da TAP e que o hub fique em Portugal e em Lisboa, mas, enfim, permitindo que outros concorrentes possam estar interessados. Quem sabe até o Grupo Vinci, que comprou a ANA, pode agora realizar sinergias e tentar comprar pelo menos uma parte da TAP. Nuno Gaioso Ribeiro. Mantendo-nos na economia. Economia. Eu, enfim, lamento imenso dizer que acho que a figura da economia vai ser o ministro Vítor Gaspar. Costuma-se dizer que algo vai mal num país quando os políticos só falam de economia e de empresas e quando os empresários só falam de política. E, infelizmente, eu acho que nós estamos numa situação destas. Uma parte substancial da nossa retoma vai passar pela capacidade de gerar confiança no mercado, por um lado, e de termos alguma liquidez para favorecer o investimento das empresas. E eu acho que o Ministro é a figura central desse equilíbrio que vamos ter que ver como é que se vai pautar agora em 2013. E, portanto, eu acho que a figura que vai marcar a economia, digo isto com tristeza, porque, não de facto, Álvaro Santos Pereira, mas sim Vítor Gaspar. Eu acho que é o Ministro Vítor Gaspar e poderia dizer que seria a dupla Vítor Gaspar, Álvaro Santos Pereira, mas acho que, de facto, o condicionamento que vem do lado das finanças marca e tem marcado mais do que o que vem do lado da economia. Portanto, eu acho que vai ser a figura central. Pedro Rodrigues. Bom, eu diria que o ano 2013 é um ano decisivo para o país, é um ano decisivo para a economia portuguesa e é um ano decisivo também para o governo português. E, na verdade, eu acho que a figura da economia de 2013 vai ser o ministro Álvaro Santos Pereira. Porquê? Por duas razões centrais. Primeiro, porque o país precisa, de facto, de aumentar a sua competitividade e o ministro Álvaro Santos Pereira, durante o ano 2012, durante o ano 2011 foi uma surpresa que nos foi deixando perplexos, foi deixando o país perplexo, umas vezes pelo lado positivo, outras pelo lado negativo. Em 2012, Álvaro Santos Pereira acabou o ano com uma boa ideia, a ideia da reforma fiscal do país como um fator de lançamento da competitividade nacional, nomeou uma comissão que tem uma missão muito precisa, justamente de olhar para a fiscalidade do lado das empresas e torná-la mais competitiva e permitir que as empresas possam, através do sistema fiscal, alavancar a sua atividade, sobretudo do ponto de vista da sua capacidade exportadora. E, portanto, esta ideia que o ministro Santos Pereira tem avançado no final do ano passado, e começou o ano, aliás, na sexta-feira, com um debate parlamentar onde sublinhou esse desejo e essa ambição de que Portugal possa ter um sistema fiscal competitivo, faz para mim que ele seja a figura de 2013 nesta área, não só porque é o ano decisivo para ele, quer dizer, ou é capaz, efetivamente, de implementar um sistema fiscal que possa permitir que as empresas sejam mais competitivas, ou então, de facto, o ministro Álvaro Santos Pereira fica refém das finanças, como bem sublinhava o Nuno, e eu julgo que essa é a prova de fogo. Liberta-se das finanças se for capaz
de aprovar um sistema fiscal ou uma reforma fiscal que permita às empresas afirmarem-se com mais fogo competitivo nos mercados exportadores. E Álvaro Santos Pereira foi um ministro que começou um bocadinho na sombra e que tem vindo a ganhar popularidade. Começou, como eu dizia, o Álvaro Santos Pereira foi uma perplexidade para todos os portugueses. Era um desconhecido de todos nós, ou da grande generalidade dos portugueses, e até pelo seu estilo muito particular, invadiu o país com uma perplexidade. No ano 2012, eu acho que ele começou mal, o ano 2012 acabou com um fogo de esperança, um fogo de esperança, que esta reprogramação do Ucrânia, por um lado, e que esta ideia da alteração da lei fiscal lhe pode, no ano 2013, fazer dele uma figura importante no governo português. Vamos ver como é que evoluirá no primeiro trimestre, eu diria até ao fim do primeiro semestre, é a prova de fogo de Álvaro Santos Pereira. Paulo, o Pedro falava aqui de exportações, empresas, e vou já pegar nesse tema. Quais são as empresas que vão marcar o ano? Ou que setores? É essencial que as exportações portuguesas continuem a crescer. Enfim, a nossa balança comercial ao longo do ano 2012 deu sinais muito positivos. Está numa situação quase equilibrada, mas era fundamental que em 2013 houvesse condições e as próprias empresas portuguesas conseguissem continuar a crescer, sobretudo as exportadoras, e era bom que a nível do IRC houvesse aqui alguma ajuda. Destacava não uma empresa, mas um setor, o setor conserveiro, que se conseguiu modernizar. Enfim, durante muitos anos, as sardinhas em lata, o atum em lata e outras variantes tornaram-se um produto démodé, mas com alguma visão. Houve algumas destas empresas que conseguiram que os seus produtos fossem vistos como produtos quase gourmet. E hoje em dia temos, em Lisboa, vários restaurantes que apresentam sardinhas, atum, todas estas conservas, como de facto produtos de alta qualidade, de alta sofisticação, e também as exportações deste setor estão a dar sinais muito interessantes. E isto é um exemplo de como setores tradicionais da economia portuguesa se podem modernizar, podem conseguir ter uma marca que seja respeitada, que seja associada a valores de modernidade, sofisticação, e dessa forma vencer os desafios competitivos, não só a nível nacional, como sobretudo a nível de exportações, conseguindo ganhar novos mercados lá fora. Um setor, na sua opinião, devemos dar atenção em 2013, Nuno? Eu nas empresas não escolheria nenhuma figura, ou seja, vou escolher uma coisa mais ou menos indistinta, que são as milhares de empresas portuguesas que produzem bens transacionáveis e que crescem sem andarem nos jornais. Ou seja, são as muitas empresas anónimas, que às vezes têm 10, 20, 100, 1000 trabalhadores, mas que não são conhecidas, regra geral do público, e que produzem algo que nos faz ou reduzir importações, ou aumentar as exportações, ou a nossa capacidade de vender lá fora, e que, portanto, criam um tecido sustentável. Existem muitas. É cada vez mais fácil existirem mais, na medida em que há setores de serviços, de bens transacionáveis, onde se pode nascer a pensar global, e isso está a suceder com algumas empresas em Portugal, e acho que é nessas que nós vamos ter o futuro de alguma retoma e de alguma capacidade de gerarmos riqueza no nosso país. Eu escolhi um setor que precisa de, em 2013, se reestruturar, e que para essas empresas, para essas milhares de empresas que o Nuno falava, é fundamental a sua reestruturação, e que 2013 seja um ano saudável para esse setor, que é a banca. A banca precisa em Portugal e na Europa, mas precisa de se reestruturar, precisa de viver melhores dias, e nesse sentido, porque é absolutamente central justamente para a saúde das pequenas e médias empresas que puxam pelas exportações portuguesas e pela economia portuguesa. E o crescimento de Portugal em 2013 passa muito, por um lado, pela estabilização da situação que a banca hoje atravessa, e depois da estabilização da situação, da reestruturação do setor bancário em Portugal, de forma a que possamos, em 2013 e nos anos futuros, ter uma economia mais saudável e com maior capacidade competitiva nos mercados exportadores. Vamos olhar para a política, Paulo. Na parte política, eu diria que a figura que vai marcar 2013 é o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Enfim, o seu governo tem 1 ano e meio, um pouco mais, mas foram um ano e meio de gerir quase uma situação de emergência, em que, de facto, pelo memorando de entendimento, pela situação financeira e económica de Portugal, foi preciso gerir crises. Mas 2013, enfim, será o ano decisivo para Pedro Passos Coelho e para o seu governo. Se, de facto, conseguir que a execução orçamental seja um sucesso, que Portugal regresse aos mercados, que as exportações continuem a aumentar,
a reforma do Estado, que foi agora lançada, enfim, no final de 2012, se consigam concretizar naquilo que são os seus traços essenciais, até eu diria que Pedro Passos Coelho é um primeiro-ministro que ficará na história. Mas também, enfim, há uma série de riscos associados a 2013, enfim, mais uma vez a execução orçamental, que me parece muito importante, as eleições autárquicas do outono de 2013, que poderão marcar, enfim, ou de facto uma estabilização do governo, ou pelo contrário, um teste decisivo àquilo que tem sido a condução política do Primeiro-Ministro e líder do PSD, Pedro Passos Coelho. E o desgaste na coligação? Também, embora aí Paulo Portas, o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, continuará a esticar a corda. Repare, nós temos de perceber que quanto mais ele esticar a corda, mais poder tem. E, portanto, é um jogo que Paulo Portas é perito e continuará a fazer. Portanto, ele vai tentar demarcar-se em alguns pontos simbólicos da governação deste Executivo, mas, ao mesmo tempo, não esticará demasiado, porque ele percebe que começar por iniciativa do CDS ou por culpa do CDS uma crise política seria algo fatal em termos eleitorais e, portanto, eu diria que ele vai valorizar o seu poder, a sua influência através desse bater o pé, desse esticar a corda numa série de medidas do governo, sobretudo as medidas mais impopulares, mas fará de uma forma doseada, de uma forma prudente, para também não colocar em causa a coligação e não iniciar uma crise política. Eu estou de acordo com o Paulo. Acho que a figura central deste ano em termos políticos vai ser o Primeiro-Ministro e com 3 figuras, eu diria, que vão intervir decisivamente no que se for passar com o futuro Primeiro-Ministro. Mas deixe-me explicar, acho que vai ser o Primeiro-Ministro, enfim, pela situação em que estamos e pela relativa desorientação que parece existir em alguns temas no Governo. Eu acho que vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho do relatório da FMI. E por ser um ano crítico, porque é um ano em que o Primeiro-Ministro, enfim, está com níveis de popularidade muito baixos e vai ter 2 provas decisivas. A primeira tem que ver com o cumprimento e com a execução orçamental, e isso vai ser um fator crítico, e a segunda é um ano eleitoral, ou seja, é um ano em que nós vamos ter eleições autárquicas, sobre as quais eu julgo que não se podem tirar consequências automáticas do ponto de vista político, mas já aconteceu no passado. Sabemos o que aconteceu com o engenheiro António Guterres em 2002 e, portanto, eu acho que é um ano de fogo. Quem são as 3 figuras que eu ia dizer, não deste plano, mas que vão intervir decisivamente neste jogo? Em primeiro lugar, Paulo Portas, e a forma como esta coligação vai mostrar sinais de união que reforçarão a capacidade de ultrapassar este ano, ou, pelo contrário, como vai acelerar a degradação da coligação que existe hoje. Portanto, Paulo Portas é uma figura central. Em segundo lugar, uma outra figura central vai ser António José Seguro, a meu ver, porque tem que ver com a forma como a oposição se vai posicionar com os diversos eventos relevantes que vão marcar a afirmação ou, pelo contrário, a desagregação do poder político que existe hoje nesta coligação. E, em terceiro lugar, uma figura que é curiosa estar a pôr aqui no universo da política, mas, enfim, é simbólica, porque é um órgão colegial, mas o Conselheiro Joaquim Sousa Ribeiro, Presidente do Tribunal Constitucional, que vai ter um papel importante em muita coisa que se vai passar neste país no próximo semestre e, portanto, que eu acho que é uma das figuras acessórias ou secundárias, mas com um papel relevante no que for a ser deste ano 2013. Eu concordo no essencial com o que foi dito pelo Paulo e pelo Nuno. A figura do ano, enfim, a figura ou dupla do ano, do meu ponto de vista, será Paulo Portas e Passos Coelho. E porquê? Pelas razões que foram aduzidas, acrescento só 2. O sucesso deste governo dependerá em larga medida do que acontecer no primeiro semestre deste ano. Saber se este governo ficará na história como um governo de sucesso, capaz de retirar Portugal da situação em que se encontrava mergulhado há 1 ano e meio ou não, dependerá não só da execução orçamental, como tem sido dito, mas também com a perspectiva da capacidade de Portugal entrar ou não nos mercados, como está previsto ainda este ano. E, portanto, essa capacidade e simultaneamente, a capacidade de gestão da coligação, que é um ponto importante, é que este governo é um governo de maioria, mas é um governo de maioria de 2 partidos, o que torna a gestão destes dossiês de maior complexidade e maior sensibilidade, como de resto se tem visto e se viu no final do ano passado com a gestão do processo orçamental e como se está a começar a sentir com este dossiê complexo, mas importantíssimo, da reforma do Estado, que falaremos a seguir. E, portanto, dizia eu que a gestão destes dossiês sensíveis
acrescida da gestão da coligação faz do Primeiro-Ministro, do meu ponto de vista, a figura do ano. A capacidade que Paulo Portas terá de, por um lado, entender a bissetriz de partido do contribuinte que não aceita ou que não aceitava nas eleições, aumenta a carga fiscal, e Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de um governo que está a enfrentar uma das mais críticas situações que o país enfrentou nos últimos 30 anos, será resultado do sucesso ou do insucesso desta coligação, deste governo e do futuro do CDS e do PSD. Portanto, eu acho que este ano, sobretudo o primeiro semestre, fará destas duas figuras centrais do ano político português, e trazia como figura acessória, utilizando a metodologia do Nuno, o Vítor Gaspar, o Ministro das Finanças, e a sua aparente determinação / teimosia na ortodoxia do cumprimento do memorando da troca. Portanto, eu diria que este triângulo, do meu ponto de vista, serão as três figuras do ano de 2013 na área da política. Vamos olhar para... Agora, estamos a esquecer de uma figura central que vai... Exatamente, que é sintomático que estejamos a esquecer, em primeiro lugar, e portanto fica... Não sei se estamos a esquecer. Não estamos a esquecer, mas acho que é uma figura que vai ter aqui um peso. Ele tem feito tudo para ser esquecido. Tem. Vamos olhar para a cultura. Quem é que, na sua opinião, vai poder ajudar a projetar a imagem de Portugal lá fora? E cá dentro também, obviamente. Eu destaco um poeta que gosto muito e original, que é Tolentino Mendonça, que é um poeta que é ao mesmo tempo padre e, portanto, conjuga dois mundos que por vezes estão distantes, mas também podem ser conjugados, que é o mundo da poesia, da espiritualidade, da teologia, e, enfim, é um poeta que tem com obra publicada e premiada já por várias vezes, e acho que se destaca na poesia portuguesa, e enfim, eu continuarei a ler com muito gosto em 2013. Eu, antes de escolher a escolha, queria fazer aqui só uma pequena explicação da minha escolha cultural. Acho que vai ser sintomático o que vai acontecer este ano na cultura. Ou seja, há uma parte da nossa cultura, quer queiramos, quer não, acontece assim no mundo inteiro, é assistida financeiramente pelo Estado e que vai ter uma capacidade muito mais reduzida de produção e de expressão do que existe hoje. E, portanto, se calhar é mais fácil escolher figuras que já têm ou reconhecido mérito internacional e que, portanto, já estão menos presas ao que acontece no nosso território, dava o exemplo de Joana Vasconcelos, ou então em áreas culturais onde provavelmente vivem de uma forma completamente autónoma, por exemplo, na literatura. E, portanto, para seguir este caminho, eu acho que Joana Vasconcelos vai continuar a ser uma protagonista muito relevante e, curiosamente, é alguém que leva a nossa cultura e algo muito nosso para lá fora de uma forma absolutamente invulgar e inédita, e uma pessoa jovem, ainda bastante jovem. E, por outro lado, eu dava o exemplo de Walter Ugumem, porque eu acho que o reconhecimento internacional que ele vai ter vai ser cada vez maior e numa área cultural, enfim, que vive menos dependente desse assistencialismo, que não se lê aqui uma conotação negativa, mas do assistencialismo do Estado, que é muito importante para a produção cultural. Pedro. Eu registava duas figuras, uma que tem trabalhado numa área tradicionalmente assistida pelo Estado e que não tem sido particularmente assistido pelo Estado com muito sucesso, que é o Rodrigo Areias, um realizador de Guimarães com grande projeção internacional, e a maestrina Joana Carneiro, que é uma figura incontornável da cultura portuguesa, com uma carreira internacional notável e com uma enorme capacidade de projeção da cultura portuguesa no panorama internacional. E registava uma figura incontornável, o novo secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, que tem um desafio tremendo. Ele é um homem da cultura, é um homem das associações, é um homem do movimento cultural e, portanto, tem um desafio tremendo no momento em que o país, de facto, tem comprimido o assistencialismo financeiro na área da cultura. Ele tem um desafio tremendo na reestruturação da política nacional, do apoio à cultura e na forma como ela deve ser desenvolvida por parte do Governo. Portanto, essas são as três figuras porque 2013 me parece faz sentido sublinhar na área da cultura. E no desporto, Paulo? Bem, o desporto também é cultura, de alguma forma. No desporto eu destacava um clube centenário, que está a viver agora uma fase muito difícil. Enfim, os clubes são como os países, têm fases de apogeu e fases de decadência, e esse clube é o Sporting. De facto, os últimos anos têm mostrado que só há espaço para dois grandes no futebol português, pela forma como está organizado as competições europeias, como enfim, o financiamento se processa muito à volta, sobretudo da Liga dos Campeões, e o Sporting, por várias razões, não tem conseguido ser um desses dois grandes equipas,
esses dois grandes clubes e, portanto, de alguma forma, ao ser relegado por um terceiro lugar, tem sofrido uma crise financeira e também uma crise de identidade, uma crise, enfim, a vários níveis. E agora eu diria que em 2013, eu não queria falar agora de treinadores, queria falar mais na questão institucional e, portanto, claro, o Sporting é uma instituição, é uma instituição que para 3 milhões de portugueses ou mais é um símbolo do desporto nacional, de uma certa paixão associada ao desporto e, portanto, seria fundamental que no ano 2013 o Sporting conseguisse ultrapassar esta crise, que não é só uma crise desportiva de resultados, é uma crise também, como eu dizia, institucional, da própria forma como o clube se vive a si próprio, se numa dimensão mais de empresa, se numa dimensão mais de clube, que valoriza os seus associados e, portanto, a forma como o Sporting, os seus associados, os órgãos sociais conseguem reinventar-se e ter aqui uma nova vida, uma nova pujança, penso que será uma das grandes incógnitas do ano 2013. Eu estou tentado, por obrigação, a fugir aqui um bocadinho à parte clubística e a dizer que acho que a figura do ano, espero que seja Paulo Bento. E vou explicar porquê. Nós vamos ter Copa do Mundo em 2014 e vamos ter que ter o apuramento da nossa Seleção Nacional. E eu acho que é fundamental que a nossa Seleção Nacional se apurasse, continuasse a ser uma equipa cimeira nos campeonatos de topo que vão acontecer em 2014, o Campeonato do Mundo. E mais importante ainda, acho que vivemos uma fase assim de transição. A nossa seleção não tem valores individuais tão fortes como teve há alguns anos e acho que Paulo Bento teve um trabalho fantástico no último europeu. E já viu o mérito reconhecido recentemente ao ser considerado um dos melhores treinadores do Sim, ano. E portanto gostava que fosse Paulo Bento essa figura central representando a nossa seleção nacional e o apuramento para o Campeonato do Mundo 2014. Bom, eu vou fugir do futebol. Eu tenho a esperança que uma das figuras do ano este ano seja um surfista nacional, Tiago Pires, que continua no principal Campeonato do Mundo de surf, na principal competição de surf, e que o surf seja este ano o desporto com relevância em Portugal, não só pelo potencial económico que tem para um país como o nosso, com uma costa extraordinária. 2012 foi um ano muito importante para o surf português. Espero que 2013 seja o ano da explosão do surf em Portugal, como uma nova forma de redescobrir o mar, esse grande manancial de potencialidade que Portugal tem aqui mesmo aos seus pés. Já não vamos ter tempo para falar da reforma do Estado, mas prometo que falaremos na próxima semana para terminar desejos para 2013. Ainda vamos a tempo. Desejos para 2013. Enfim, será um ano difícil, mas essa dificuldade não implica enfim, que não haja, enfim, cada um de nós e nas nossas famílias também alguma esperança, o valorizar de outras coisas, não tanto financeiras e económicas. Enfim, eu acho que ao longo destes últimos anos, toda a parte material, toda a parte, enfim, do carro que nós temos, do salário que nós ganhamos, tem sido hipervalorizado. E estes momentos de crise, eu sei que é fácil dizer o que estou a dizer, mas estes momentos de crise podem ser também uma oportunidade de valorizarmos outras coisas, não apenas as coisas materiais, e, portanto, será também uma oportunidade, durante este ano, de conseguirmos dar o salto para outras dimensões da nossa vida. Eu acho que o desejo sincero que uma pessoa podia trazer para 2013 era que fosse melhor que 2012, mas isto hoje é um bocadinho utópico, desejar que isso seja assim, portanto eu acho que o possível. O que desejo é que 2013 seja um ano em que se preparem as bases para que 2014 seja de facto um ano diferente e um ano em que nós possamos crescer do ponto de vista económico pela primeira vez no último ciclo e que possamos ter uma esperança de que este trabalho e este esforço que foi exigido aos portugueses em geral vai valer a pena e que, portanto, vamos reunir alguns pressupostos que determinam que possamos voltar a desenvolver-nos e a crescer como economicamente, mas também como nação. 2013 vai ser um ano tremendamente difícil. E o que faz a diferença entre enfrentar crises, entre aqueles que vencem a crise e os que não vencem, é uma questão de atitude. Eu espero que Portugal e os portugueses consigam ter a atitude necessária para vencer as adversidades que vamos ter pela frente, com muita capacidade de sacrifício e de abnegação, mas com muita criatividade e com muita vontade que 2014 seja um ano melhor. Tenho aqui outro desejo que me esqueci de dizer, é que o Benfica seja campeão. Esse é um desejo, evidentemente, para o próximo ano. Que este já não um desejo não partilhado. Nuno Gaioso Ribeiro. E para a semana então falamos da reforma do Estado. Fica prometido aqui, em direto. O relatório do FMI. Vamos falar, sim, senhor. Paulo Marcial e Pedro Rodrigues, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo que está de regresso amanhã.